Pode sentar por um momento. Como é bom estar na presença de Deus. Amém? Quem estiver em pé lá atrás, ainda tem umas cadeiras aqui. Tivemos a primeira reunião. Foi bênção de Deus. Mas eu estou numa expectativa daquilo que Deus vai fazer aqui nessa noite. Abra a palavra de Deus comigo em Romanos capítulo 13. Vai lá no Novo Testamento, Atos Romanos. Verso 11. Vai abrindo aí e olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela: sabia que Jesus pode voltar hoje? Pergunta para essa pessoa aí: se ele voltar hoje, você vai? Responda, diga: eu vou. Isso aí. Romanos capítulo 13, verso 11, diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes. Do quê? Tem alguém dormindo aí? Ninguém, né? Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Amém? Olha que palavra. A salvação está mais próxima do que nós imaginamos. Jesus está mais próximo de voltar do que nós imaginamos. E aqui diz: desperta, é hora de vos despertardes do sono. Uma palavra muito interessante. Eu fiquei meditando nessa palavra e vi que o sono é uma das grandes bênçãos que Deus nos deu. Ontem à noite eu trouxe uma palavra para os jovens. Eu falei sobre o perigo da janela. Quando Paulo e sua comitiva estavam indo em mais uma viagem missionária, lá em Atos capítulo 20 fala isso. Paulo estava ministrando, um jovem foi sentar na janela e desabou. Eu ministrei uma palavra para os jovens e disse que muitas vezes nós estamos sentados dentro da igreja, mas estamos como se estivesse numa janela. A nossa visão está para o lado de fora. Eu fico sentado no parapeito da janela, eu estou dentro, mas a minha visão está para fora. Então é um perigo ficar sentado na janela. E o que Deus falou muito forte no meu coração é que quando a gente vai numa janela, a gente tem uma visão ampla, a gente vê tantas coisas, e isso fala de distração. E o inimigo nesses dias, ele quer trazer uma distração sobre você, para que você esqueça até mesmo de orar e dos posicionamentos que você tomou no passado com Deus. A Bíblia tem uma palavra que diz em Apocalipse que nós precisamos ser quente ou frio. Morno, o Senhor faz o quê? Vomita. Então Deus, ele te chama para você ficar dentro. Sair da janela para nós significa ter compromisso com Deus, significa realmente submeter à vontade de Deus, significa nós realmente assumirmos o nosso posicionamento de cristãos em meio a essa terra. Sair da janela. É um perigo ficar na janela, mas vamos voltar aqui para Romanos capítulo 13, eu vou ler de novo, verso 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está próxima.
está agora mais perto do que quando no princípio. E continua dizendo: vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne e no tocante para as suas concupiscências. O sono é uma das grandes bênçãos que o Senhor nos deu. Quando estamos num dia muito cansativo, a gente chega e aí, qualquer encostadinha que você dá, você dorme, dá aquele cochilo, dá aquela cochilada. E o nosso corpo descansa quando nós dormimos. O nosso corpo descansa. E nós vemos que o sono na nossa vida, ele é um período de repouso na nossa vida. Enquanto nós dormimos, nós descansamos. Quantos gostam de dormir aqui? Nossa. Então, eu peguei alguns estudos e diz uns estudiosos que uma pessoa adormecida muda o corpo de posição pelo menos 12 vezes durante o sono. Quem se mexe aqui quando está dormindo? Olha só, muda de posição o corpo pelo menos 12 vezes durante o sono. Durante a noite tu te muda 12 vezes. Eu não me mexo. Eu fico quietinho. Então, cientistas que estudam o sono, é um aparelho que eu peguei o nome, eletroencefalógrafo. Diz aí. Isso aí, esse nome que a Séfora falou. Eletroencefalograma. Pronto, eu anotei errado. Mas aí eu peguei, baseado nesse aparelho aí, o primeiro estágio do sono começa com uma sonolência que dura aproximadamente 5 minutos, que a pessoa dorme. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio que a pessoa já dormiu, mas ainda não é um sono profundo, ela dura em torno de 15 minutos. O terceiro estágio é a hora de entrar em repouso mais profundo, que é mais 5 minutos dura. Hoje eu vou controlar isso até. Não. O quarto estágio são 40 minutos de sono profundo, e aí é muito difícil acordar essa pessoa depois desses 40 minutos. Mas tem pessoas que acordam fácil. E assim vai. Mas eu quero deixar agora esse sono físico. Ontem eu até falei isso com os jovens. Tem jovem que gosta de dormir. Entra no ônibus, ele dorme. Eu falei busão ontem, mas hoje é reunião da família, eu tenho que falar ônibus. Entra no ônibus, ele dorme. Ele chega na escola, ele dorme. Aí ele volta para casa, almoça e dorme. Aí depois ele acorda, diz que vai estudar, aí pega os livros ou pega a Bíblia, ele dorme. Aí ele acorda de novo para comer alguma coisa, ele dorme de novo. Então tem situações na nossa vida que nós pegamos no sono fácil. Eu contei uma situação ontem, que eu fui atender uma pessoa no passado. Eu tinha passado a noite em claro. E eu fui atender uma pessoa na farmácia, era um casal. Eu peguei a receita, botei a receita assim. Aquelas letras de Dr. Marcos Alencar. Não, estou brincando. As letras de médico. Aí eu peguei, fiz assim, eu escorei, só que eu escorei assim. E eu dormi. E eu acordei com o casal me acordando. Ei, você está bem? Eu estou bem. Então, essa fase do sono, mas eu quero deixar esse sono físico. Né? Fisicamente falando, é uma dádiva de Deus esse sono. Nós descansamos enquanto dormimos. Mas eu quero te dizer uma coisa, espiritualmente falando, sono é algo tremendamente maléfico para nós. Na nossa vida natural é uma benção, mas espiritualmente, para a nossa vida espiritual, o sono é um perigo. O sono é um perigo. E o sono tem dominado a vida de muitos cristãos. Tem muitas pessoas
nesses últimos dias que estão vivendo uma vida de derrota porque estão dormindo em alguma área da sua vida. Tem alguma área que precisa despertar, que Deus já falou várias vezes, e tem pessoas esperando um anjo descer do céu, se materializar e dizer assim: faz isso. Ah, agora eu acredito. Despertar do sono. Como está? Tudo bem? Obrigado. Então, despertar do sono. Esse meu genro, eu vou dizer, viu? Então, muitos estão vivendo uma vida de derrota. E dormir, no sentido bíblico, quer dizer ter uma mente amortizada. Deus falando e dizendo. E aí nós não reagimos. Porque estamos sonolentos. Estamos sonolentos. É uma coisa muito importante para nós como igreja. É tempo de nós despertarmos para aquilo que Deus tem para nós. Nós não podemos ficar olhando somente para o natural, para a situação natural, mas nós temos que olhar para o reino do Espírito. E para estar em Espírito, nós não podemos estar com sono espiritual. Existem algumas coisas que o inimigo vai colocando e vai deixando a mente cansada. Eu sei que tem pessoas aqui dentro hoje à noite que com muitas vezes você vai ler a Bíblia e você pega a Bíblia para ler e dorme. Eu lembro de uma senhora uma vez que veio numa cruzada, ela disse: olha, eu não durmo mais à noite, não tenho mais como dormir. Aí nós oramos com ela, eu disse: a partir de hoje tu vai dormir. Você vai pegar a Bíblia e vai começar a ler a Bíblia. Antes de dormir você lê a Bíblia. Ela pegou, leu a Bíblia aquela noite e dormiu. Aí no outro dia ela foi ler a Bíblia e dormiu antes de ler a Bíblia. Disse: não, peraí, vamos orar de novo. Então assim, Deus ele tem a saída para o que você precisa. Só que o inimigo ele vai lançando algumas situações que vai trazendo um cansaço em você, um sono. Um sono. Um sono. Eu me lembrei agora de uma situação que nós enfrentamos. Não vou contar essa situação, essa aí não pode. Eu vou contar então. Já que vocês insistiram tanto. Nós estávamos na cidade de Lagarto. Jesus amado. Nós tínhamos ministrado na cruzada. E nós fomos na cruzada e tal. E aí que deu o Dr. Marcos. Dr. Marcos Alencar. Está lá atrás. E aí nós fomos, eram as 10h30 da noite, 11 horas, nós estávamos no hotel. E nós fomos voltar lá na cruzada para pegar minha pedaleira que eu esqueci lá. Quando voltamos, o Dr. Marcos estava lá junto e tal. Ele pegou um comprimidinho que ele tinha lá, que eu não sei o que é. Ele deu um comprimido para o Érico e um comprimido para o Alisson. O hotel que nós estávamos era de um pastor. Nós fomos lá, pegamos a pedaleira e voltamos. Quando nós chegamos no carro, eu desci do carro na frente do hotel. Quando eu olhei para trás, o Érico descendo do carro. Ué, o que foi? Eu já quase chamei os carregadores. Quando o Alisson desceu, foi outra. Se tivesse vento naquela hora, tinha levado embora. Ele veio, foram entrando os dois, eu carregando os dois. Eu pensei: o que aconteceu com esses dois? Quando chegamos na porta do hotel, assim, o Alisson: pastor, estou mal. Rapaz, o cara era um diácono do hotel. Olhou e disse: o que esse pastor foi fazer com esses meninos? Disse: meu Deus. E aí conseguimos subir eles na escada. Eles subiram no corrimão assim. Parecia que estava tudo de slow motion assim. Sumiram. E foram para o quarto. Depois eu fiquei sabendo o que era. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem situações que o inimigo quer nos deixar desse jeito. Quer te deixar lento. Quer te deixar cambaleando. Quer te deixar em situações que você pode resolver, que você tem condições de resolver, que Deus já derramou fé na tua vida, Ele já te capacitou para fazer, e você fica cambaleando e pegando alguns comprimidinhos do inimigo. E você
Isso aqui foi entre irmãos, né? Mas o Dr. Marcos não tem mais esse comprimido, se alguém quiser, viu? Então, mas o inimigo, ele tenta nos fazer parar. Tenta nos fazer descansar demais, nos acomodar demais. E nessa noite nós estamos aqui para que o Senhor nos desperte do sono. Abra comigo em Jonas, no livro de Jonas, capítulo 1. Amém? Depois nos outros cultos eu conto as outras histórias, tá? Jonas capítulo 1, verso 5. Diz assim a palavra de Deus. Todos nós conhecemos a história de Jonas. Jonas era um profeta, foi enviado por Deus a Nínive para pregar a palavra. Mas Jonas desobedeceu a direção de Deus, é isso? Eu não estou lendo ainda, pode ir abrindo aí. Jonas capítulo 1, mais ou menos na página 1200 da tua Bíblia. E nós vemos que ele desobedeceu a direção de Deus, ele desceu em Jope e embarcou no navio para Tarsis. Eu não estou lendo a Bíblia, você pode abrir aí, Jonas capítulo 1, tá? E nós vemos que no meio do mar, Deus manda uma grande tempestade. E o barco era açoitado de um lado para o outro. E olha o que Jonas fez naquele momento. Jonas capítulo 1, verso 5. Aqui fala do sono no porão. Diz assim, Jonas 1, verso 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia o quê? Profundamente. O que me chama a atenção é que aqueles homens que eram gentios, que eram homens que não tinham temor a Deus, tiveram que acordar um cara que era propósito de Deus. E sabe que muitas vezes nós estamos no meio da nossa família, nós estamos vendo algumas coisas acontecerem na nossa volta, nós estamos vendo situações se levantarem e nós estamos como Jonas, no porão e dormindo. Dormindo, muitas vezes um sono que o inimigo projeta para nós. Nós vemos que aqui na situação, ao invés do profeta colocar aqueles homens para buscar a Deus, era um desafio que eles estavam enfrentando. Jonas, em vez de impulsionar aquelas pessoas a buscarem a Deus, ele foi dormir. Então, no fim, eles que acordaram o profeta e colocaram ele para clamar a Deus. E eu te pergunto nessa noite, como está a tua vida espiritual? Como está a situação da tua vida espiritual? Você se sente na janela? Você se sente aqui dentro da igreja, mas o teu olhar está para fora? Você está aqui somente para receber aquilo que Deus tem? Ou você está aqui para ser um verdadeiro adorador, que vem para a presença de Deus para servir e não somente para ser servido? Jonas, ele não estava fazendo a sua parte. Esse sono de Jonas, que é esse sono do porão, podemos dizer que é um sono do comodismo, um sono da negligência, de saber que precisamos fazer algo e não fizemos. Aquele momento que mais precisa que você ore, é o momento que você mais dorme. Então nessa noite, se você está aqui nessa noite, para ser cheio do Espírito Santo, como foi ministrado na primeira reunião, tem pessoas que estão esperando o teu conselho. Tem pessoas que estão esperando uma oração de você. Tem pessoas que estão esperando você deixar de ser um cristão religioso somente.
Tem pessoas que estão esperando uma oração profética da tua vida. Tem pessoas que estão esperando que você expresse fé aquilo que você diz que tem. Nós vemos aqui Jonas no porão dormindo. O Jonas, não tem nenhum Jonas aqui, né? Por favor, não é você. É o Jonas da Bíblia aqui. Então, nós vemos aqui que esse sono é aqueles que abandonam o propósito de Deus. É aquele que por qualquer situação se esconde, que por qualquer situação desiste, desanima, se acomoda, não sai mais, não vou mais. Fiquei chateado com isso, fiquei chateado com aquilo, desiste. Deus não tem prazer naquele que retrocede, naquele que se esconde. Se você vai se esconder, você precisa se esconder com Deus. Então, aqui nós vemos um homem que foi para o porão, um grande desafio na sua volta, e ele vai para o porão dormir. Quantos têm um desafio na sua vida? Então, você pode dormir de uma forma natural para descansar, mas espiritualmente você não pode dormir. A Bíblia diz para nós vigiar em todo o tempo. Nós lemos na primeira palavra que o dia do Senhor está próximo. Ele quer fazer grandes coisas, grandes sinais na tua vida, na minha vida, nesses dias. Como nós temos profetizado, é um tempo de avivamento, é um tempo de recomeço, é um tempo de propósito divino se cumprir na tua vida e na minha vida, nessa igreja, nessa terra, nessa cidade, nessa região. Nós ficamos sabendo essa semana de mais testemunhos lá da cruzada de Barbalha. Deus é Deus poderoso, eu falei na quinta-feira aqui. Pessoas a 2 quarteirões de distância se manifestando. Porque Deus é poderoso. Pessoas que estavam nas suas casas, com problema espiritual, e as pessoas saindo e buscando socorro lá na cruzada, e obreiros da cruzada foram atender. A 2 quarteirões de distância. E imagina quantas outras pessoas que Deus libertou. Então, nós precisamos sair do porão. Coloca a mão no teu coração e diga: hoje eu saio do porão. Hoje eu despertei. Eu não quero mais esse sono espiritual. Eu quero fazer a vontade de Deus. Amém? Jonas, em meio a um grande desafio, ele fica dormindo. Eu quero que você abra comigo no livro de Mateus, capítulo 26. Só avança um pouquinho aí. Quando olhamos para os evangelhos, nós vemos que a vida de Jesus expressa uma vida de oração. Uma vida de alguém que nos ensinou a orar. Nós vemos que do Jordão até a cruz, a Bíblia mostra Jesus numa vida de oração, não é assim? No Getsemane nós vemos um momento de agonia de Jesus. E aqui em Mateus 26, verso 43, diz assim: e voltando, achou-os outra vez fazendo o quê? Dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eu te pergunto, quantas vezes essa semana o Senhor te pegou dormindo? Não dormindo, repousando. Estou dizendo dormindo de uma forma espiritual. Você estava num lugar que você precisava ficar atento, que você precisava pedir uma cobertura de Deus. Quantos aqui já entraram em algum ambiente que você sentiu um peso? Sentiu aquele ambiente pesado? Então quando você entra num lugar como esse, você precisa orar e dizer: Senhor, me cobre com teu sangue, eu amarro as trevas nessa região, nesse lugar. Não precisa orar alto, né? Mas ora para você mesmo. Quando você vai repreender um demônio, sim, você tem que falar. Você não consegue repreender um demônio no pensamento. Vou só pensar agora, vai ser é assim não. Tem que falar. Porque a nossa fala atua no reino espiritual. Então você precisa repreender. Então quando você está num ambiente como esse, a Bíblia diz para nós orar e vigiar em todo o tempo.
Orar no Espírito. Então, ficar orando em Espírito é muito importante. Porque Deus pode fazer muitas coisas que você não imagina. E aqui nós vemos, no verso 43, Jesus volta e pega os discípulos dormindo. Ele diz: fiquem vigiando aqui que eu já volto. E quando ele volta pela terceira vez, ele pega os discípulos dormindo. E quem sabe nós estamos vivendo uma geração onde o inimigo tenta fazer com que as pessoas fiquem dormindo de uma forma espiritual. Se apegam tanto aos seus problemas, se apegam tanto aos seus desafios, e o inimigo vai disseminando, e as pessoas vão ficando sonolentas espirituais, e demoram para reagir. Deixa eu te dizer uma coisa: o inimigo vai reagir contra a tua vida da forma que tu reage contra ele. Quando o inimigo se levanta e vê que você se intimida e você começa a se apavorar, ele aceitou o que eu falei. Mas quando o inimigo se levanta e você diz: olha aqui, Satanás, tu não tem mais parte na minha vida, Jesus te venceu. Ele vai olhar e dizer: opa, esse se sujeitou a Deus, eu não tenho mais contra ele, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Você é a igreja. O Senhor não pode nos pegar dormindo. Essa semana, você precisa ter uma vida de oração, de jejum. Você precisa estar buscando o Senhor, porque Ele tem algo para te revelar, algo para te entregar. Quem sabe você conhece outros cristãos que estão dormindo, estão desobedecendo, assim como Jonas, estão dormindo como esses discípulos, achando que estão corretos. Tem pessoas que o inimigo ele vai e infiltra tanta coisa, elas começam a tomar decisões nas suas vidas, achando que são as corretas, que podem fazer aquilo, e vê que não dá certo. Nós precisamos permanecer em vigia, pedindo orientação, pedindo conselho. Davi era um cara que, qualquer coisa que ele ia fazer, ele dizia: Senhor, o que eu faço? Sabe, quem sabe tem pessoas aqui hoje à noite que você nem perguntou para Deus o que Ele acha sobre esse desafio que você está passando. Senhor, o que o Senhor pensa do desafio que eu estou passando? Qual é a direção que eu devo tomar? Então, infelizmente nós estamos vivendo em dias onde o inimigo tem feito dormir muitas pessoas. Sabe, quem sabe... E nós não podemos fazer parte somente de uma geração gospel. É moda dizer que é gospel, né? Eu sou gospel. Claro, nós somos gospel. Quantos ouvem a rádio gospel? 103,7. Quantos ouvem aqui o programa Mensagem de Fé? Nossa! Um dia nós vamos todos juntos para o estúdio. Mas a estrela, né? Muitos ficam falando: eu sou gospel, da estrela da igreja. Aí vai vir um cantor famoso. Eu quero te dizer uma coisa. Essa noite nós não estamos falando de estrela, nós estamos falando do sol da justiça, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso sol da justiça e Ele se levanta sobre nós. Então, nesses dias, nós não precisamos de estrela. Nós precisamos de Jesus, o nosso sol da justiça brilhando. Mas você que está aqui nessa noite, nós que estamos aqui nessa noite, nós precisamos voltar à vida de oração. Nós precisamos despertar do sono da preguiça. Nós precisamos despertar do sono do comodismo. Presta atenção numa coisa: sem oração, os milagres desaparecem. Então, quem sabe você está esperando milagres, mas você tem orado pouco. Então, nessa noite, nós vamos nos colocar diante dele e dizer: Senhor, desperta o nosso coração, me desperta do sono. Eu falei há poucos dias que muitas vezes não é o próprio desafio que enfrentamos que nos faz parar, mas o que pensamos daquele desafio. Muitas vezes nós olhamos para um desafio e achamos tão difícil, e Deus olha para esse desafio e diz assim: ei filho, calma, esse desafio é pequeno para mim, mas eu não dou ouvido para Deus, eu não obedeço a sua palavra, eu não tenho uma vida de oração.
Deus me procura, eu estou no porão dormindo, eu estou lá acomodado. E Deus fica esperando, eu vou esperar para fazer um milagre. Jonas acabou na barriga da baleia. Então nessa noite, quem tem uma vida de oração tem um foco. Se você não tem uma vida de oração, você perde o foco. Então nessa noite, nós precisamos ir para o secreto. Nós precisamos nos colocar diante dele. Então fecha os teus olhos agora. Ontem, quando eu falei de Atos capítulo 20, eu falei do sono da janela. Aquele jovem caiu do terceiro andar, mas Paulo estava ali e ele ressuscitou. O sono da janela fala de indecisão. Quem está na janela não está dentro nem fora. E pior, vai acabar dormindo. Então, quem está na janela não sabe se quer servir a Deus ou as coisas do mundo. Quem não sabe o que quer, não sabe aonde quer chegar. E através da oração, através da entrega, você vai entender aonde Deus quer te levar. Por isso que nós precisamos sair do sono da janela também, sair do sono do porão, o sono do monte. Apocalipse 3, eu citei antes que Deus, o morno, ele vomita. Então nessa noite, em Lucas 9:32 fala do sono do monte. No monte da transfiguração, o rosto de Jesus transfigurou em glória e apareceu ali Moisés e Elias. Preste atenção no que eu vou te dizer. Pode baixar a tua cabeça, fechar os teus olhos. Mas os discípulos estavam ali carregados de sono e não entenderam aquele momento. Pedro chegou a dizer: bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti e outras para Moisés e Elias. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: vamos ficar aqui mesmo. Esse sono aqui no monte são aqueles que estão dormindo dentro da igreja. Deus está aqui. E você não pode ser uma pessoa que vem para o culto, canta, ouve a pregação. Você não pode ser somente uma pessoa que ouve, até dar um glória a Deus. Mas você está num sono espiritual. Durante a semana você não pode dormir espiritualmente. Deus, ele vai começar grandes milagres aqui nessa noite. Ele vai começar um grande avivamento sobre corações aqui nessa noite. Ele vai começar uma grande mudança nessa noite. Ele vai despertar do sono jovens que estão aqui, jovens que estão se acomodando e aceitando algumas coisas. Você homem, você mulher que está aqui, o Senhor quer despertar você. Lá fora tem pessoas precisando de você. E nós estamos aqui nessa noite, aqui no culto, você carrega as baterias, você se enche de glória de Deus, mas na tua casa, no teu secreto, você precisa continuar fazendo isso. Quem sabe você está com algum desses tipos de sono. Quem sabe você se sente dormindo espiritualmente. Quem sabe tem alguma área de tua vida que você não consegue mudar. Quem sabe tem alguma área de tua vida que você caiu no sono e você começa a aceitar algumas insinuações do inimigo. Mas o Senhor está aqui, quer te despertar. Quem sabe tem alguma enfermidade no teu corpo que isso está gerando um sono espiritual. Quem sabe tem pessoas aqui nessa noite que Deus já te falou tanto no passado, dizendo que você precisava mudar algumas decisões, algumas atitudes que você tomou, e até hoje você não mudou. E você pensa que vai continuar descansando assim, e a vinda de Jesus está próxima.
Eu só estou aqui para te dizer que não é o fim. É o começo de um grande momento na tua vida. Se você crer e se você quiser, o vento renovador do Espírito Santo que está aqui pode entrar na tua vida, pode entrar na tua família, pode entrar na tua casa, no teu comércio. Ele pode mudar a situação da tua vida. Ele pode mudar a tua história. E esse vento vai te despertar de toda sonolência espiritual. Quem sabe você pegou no sono porque tem alguns amigos teus que você acha que pode receber conselhos deles, mas você não pode. Você precisa despertar do sono. Você precisa despertar e entender que é o propósito divino, vale muito mais do que qualquer amigo. Mas você precisa de direção de Deus para ajudar os teus amigos e continuar amando eles. Mas nós precisamos despertar e saber que é Deus que traz sobre nós o avivamento. Efésios capítulo 5, verso 14 diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, diz uma versão. Cristo resplandecerá. Então nessa noite, com a mão no teu coração, diga: eu desperto de todo sono. Diga: eu desperto nessa noite daquilo que me faz parar. Eu desperto nessa noite daquilo que impede o agir de Deus.